Mostrar aqui um pouquinho da plataforma da Lira. Vou tentar ser rápido para o vídeo não ficar tão grande. Na primeira parte aqui, ele vai mostrar os gráficos padrão no painel de controle. Então, questão de quantidade de chip da Claro e da Vivo, que são a nossa base, que seria mais para distinguir a quantidade de chip, né, se a gente tivesse várias linhas. Questão de tecnologia, eu consigo ver tanto por porcentagem quanto por unidade. Últimas conexões, então nos últimos 30 dias conectou tanto, nos últimos 90 dias conectou tanto. Consumo médio, então aqui o nosso consumo ele é mais vivo, né, do que Claro, então tem essa diferença. Aqui, questão de compra, né, então tipo, por exemplo, posso olhar no mês 10 para o mês 11, a gente teve um aumento de 100 linhas. SIM cards ativos, então a quantidade de chips que estão ativos, quantidade de chips que foram cancelados, de X e Y operadora, né? Então aqui tá da Claro e aqui da Vivo. Então a gente já cancelou 90 chips da Vivo, da Claro não cancelou nenhum, e a quantidade que a gente tem ativo, tem 53 e 2.000 e pouco do outro. E aqui seria um tier list de consumo, né? Então qual que é a linha que está consumindo mais. Então a gente tem essa noção, a gente consegue ver aqui se algum chip está estourando em questão de dados. Parte de inventário, que é a que a gente mais utiliza, né? Questão do que? Aqui eu posso vir em filtro e eu pesquiso tanto por ICID quanto por linha, e-mail do equipamento, que aí ele vai me trazer exatamente a linha que eu estou pesquisando. Por exemplo, se eu clico aqui em ICID, ó, e pesquiso aqui embaixo, ele me traz só o que eu estou pesquisando. Posso pesquisar tanto por e-mail do equipamento, posso pesquisar tanto pela linha. Se eu pesquisar a linha aqui, ó, ele me volta a linha. Opa. Então, aqui é mais uma área de filtro para pesquisa. Aqui eu posso pesquisar por conectividade também, então seria tipo, se eu quisesse pesquisar tipo, só uma rede de tecnologia 2G, só uma rede de tecnologia 4G. Posso pesquisar também em questão de consumo, filtrar qual que é os chips que estão consumindo mais, os chips que estão consumindo menos, e questão de período, questão de conexão, tipo, qual que foi a última conexão. Quero pesar todos os chips que tiveram a última conexão do dia 25 do 12. Então puxo toda a base que teve a última conexão do dia 25 do 12. Próximo aqui, exibição, seria tudo que eu quero que apareça aqui pra mim. Então, todas as linhas que vão aparecer aqui, todas as colunas, né, que eu quero que apareça aqui, eu consigo filtrar por aqui. Atualizar a base de dados é basicamente um F5, né, da página. Aqui eu agendo a exportação por histórico, então o que é essa exportação por histórico? Vai puxar toda a base e vai puxar toda a última posição de cada equipamento de cada linha nossa. Aqui exportação CSV e exportação XLS, que de toda a base também. Esse aqui seria de solicitar reset no chip, então como que eu solicito esse reset? Eu clico aqui seleciono o chip que eu quero dar um reset e clico no reset. Assim quando eu clico aqui, ele me abre mais duas opções. Essas duas opções do que? Tanto para suspender o SIM card ou para ativar ele. Ele não me dá a opção de ativar porque ele já está ativo, então ele só me dá a opção de suspender o SIM card. Mas eu consigo também fazer o reset dele por aqui. Então, questão na parte aqui, ó, quando eu clicar duas vezes em cada linha, ele vai me abrir o que? Ele vai abrir tipo meio que uma parte mais detalhada do chip que eu cliquei em cima. Essa parte de autenticações, sessões, consumo, ela tá tudo aqui do lado também. Então, por exemplo, essa parte da autenticação é o que? O que a gente tem que se atentar mais? É a questão de, tipo assim, a autenticação é o que? Ele vai tentar conectar numa torre, né, entre aspas, e aí o status dele vai ser tipo assim, aceitou conectar naquela torre. Então vai ser essa parte. E aí, o que é interessante pra gente também é a questão dos equipamentos 4G. Por quê? Pra gente ver se o fallback dele tá mais para 4G ou para 2G. Esse aqui, por exemplo, ele tá conectando só em 4G. Se ele estivesse conectando em 2G, poderia estar tipo assim 2G, aqui 2G, se ele tivesse tipo assim dando aquela diferença para conexão, tanto para 2G quanto para 4G, nos equipamentos da Apollo, né, que a gente usa, que tem o fallback para 4G. Sessões. Essa parte de sessões é o que? Ele vai estar. Isso aqui é próprio da Lira. Por que vai estar uma sessão tão curta, por exemplo? Ele conecta um segundo, desliga, conecta mais um segundo, desliga, conecta 25. Por quê? Já é meio que tipo assim, da própria Lira fazer o quê? Que o chip fique desconectando e conectando. Pra eles meio que sempre tá meio que ativos assim, né? Vamos dizer. Essa parte onde ele meio que tá 9 horas desligado, possivelmente é a hora que o equipamento entra em sleep. Então a gente pode ver que aqui, ó, tá tipo de noite do dia 27 e aí aqui já é de manhã do dia 28. Então provavelmente o associado deve ter desligado o veículo e aí o equipamento entra em sleep
E aí ele fica esse tempo maior parado numa última sessão. E aí assim que ele liga, ele fica desconectando e liga na sessão, que já é automático do próprio chip fazer isso, ficar desligando e ligando a questão da sessão. Aqui a questão de consumo, então eu consigo ver o consumo progressivo do mês dele. Então qual que era a previsão? A previsão era de 7.26 MB. Ah, ele consumiu tanto aqui em dezembro, questão de novembro, dá pra ver também. Então eu consigo ver todos os meses anteriores a questão do histórico de consumo dele. Então, por exemplo, aqui eu tô indo na parte da esquerda, eu consigo ver que, por exemplo, em setembro foi o mês que ele mais consumiu. Localização, aqui ele vai me dar uma localização de antena, qual que foi as antenas que ele foi conectado. Então, por exemplo, conectou uma antena aqui perto de São Bernardo, conectou uma lá na saída do Alvarenga, uma em Guarulhos. Então essa parte de sessão, tudo que está aparecendo aqui em cima vai aparecer aqui do lado. Por quê? Quando eu vim aqui, ó, a parte de... Ó, aqui era um inventário onde a gente está. Se eu vim em autenticação, assim que eu clicar em autenticação e clicar em qualquer linha, ele me puxa exatamente para a parte onde eu estava. A parte de autenticação lá. Mesma coisa aqui, ó. Conexão. Quando eu clicar em conexão... Conexão não, aqui em sessão. Quando eu clicar aqui 2 vezes em alguma linha, ele vai me passar a parte de sessão lá também. Então é basicamente a mesma coisa aqui. Questão de consumo. Aqui, mesma coisa. Clico 2 vezes e ele vai lá me leva lá para a aba de consumo, que eu já estava lá na parte de inventário. Então, tipo, a mesma coisa que tem aqui na parte da esquerda. Aqui exportação, então quando eu exportar um relatório, ele vem para essa aba de cá. Gráfico PDP. Esse gráfico PDP foi mais ou menos aquilo que a Sabrina comentou com o Hugo, referente a, tipo assim, conexão São Paulo e Rio de Janeiro. O que acontece? Esse gráfico PDP, ele sempre é para estar assim, meio que linear. Por quê? Isso aqui é a quantidade das linhas que estão conectadas naquele determinado momento. Então no dia 25, às 4 horas da manhã, tinha essa quantidade de linha conectada. O que não pode acontecer nesse gráfico? A gente ficar, tipo, meio que de olho. Esse gráfico ele não pode ter uma queda. Se ele tiver uma queda muito grande assim, ó, tipo assim, ele tá meio que linear aqui. Ele meio que tá linear aqui, e aí, tipo, ele dá uma queda. Essa queda significa que muitas linhas se conectaram. E o que a Lira faz para isso não acontecer, para não ter essa queda? Caso aconteça algum erro em questão de São Paulo e Rio de Janeiro, o que acontece? Se São Paulo desconectar, eles conectam no Rio de Janeiro. Se Rio de Janeiro desconectar, eles conectam em São Paulo. Então é mais ou menos essa diferença. Nesse gráfico PDP. Mapa de cobertura, essa aqui é uma parte muito interessante pra gente, referente, tipo assim, se a gente for instalar frota, ou a gente quiser ver qual que é a melhor linha para colocar em determinada região. Por quê? Vou colocar um endereço da Atos aqui para ficar mais fácil. Acho que 110. Então aqui puxa o endereço da Atos. Então eu consigo ver, por exemplo, vamos ver, para a tecnologia 4G do chip da Vivo, ele vai me dar um mapa de calor próximo da região. Então aqui eu consigo ver o mapa de calor da Vivo nessa região. Então vejo que para São Paulo é bem forte, para aqui pro lado mais do lado de Diadema também é bem forte. Então provavelmente a quantidade de antena que deve ter para essas regiões é maior. Se eu puxar, por exemplo, aqui da TIM, que tem a quantidade de antenas menor, provavelmente o mapa de calor dela vai ser mais claro do que o que estava da Vivo. Ó, pode ver que o dela já tá bem mais clarinho, ó. E ó, tá forte lá só para Guarulhos, que tá um pouco mais forte, que deve ser onde teve ter a quantidade maior de antena. O que é interessante aqui pra gente ver? Se a gente coloca aqui, ó, em antenas, a gente consegue ver mais ou menos as antenas que estão próximas. Então, por exemplo, aqui ele mudou o meu endereço, mas não tem problema. Aqui, por exemplo, ó, tem uma antena da TIM próxima, tem uma antena da Vivo próxima. Aqui como eu sei de São Bernardo, vai ter bastante antena próxima. Então, se eu puxar aqui esse ranking, ele vai no endereço onde eu pinguei, ele vai puxar qual que é o melhor ranking para esse endereço da questão de conexão de cada operadora. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, por exemplo, essa LinkShield ele é multi-operadora, então meio que a gente ignora porque ele vai usar a melhor que tiver perto mesmo. Esse TIM tá forte por quê? Por que a TIM tá forte aqui? Porque provavelmente a antena mais próxima do lugar onde eu tá pingado aqui, ó, que era bem aqui, deve ser uma antena da TIM. Então tava nessa região aqui mais ou menos. Então a antena mais próxima que tá conectando é essa antena da TIM. Então como a Vivo e a TIM tava bem parelho, né? Mas porque as antenas estão próximas. Então, por exemplo, se tiver aqui, ó, deixa eu pegar uma antena mais distante que esteja isolada. Aqui, por exemplo, essa antena da Claro. Se a gente tivesse nesse endereço aqui, ó, e aqui, se tivesse nesse endereço aqui, ó, a Claro estaria mais forte. Por quê? Porque a antena mais próxima é da Claro. O que é interessante a gente ver aqui?
a gente se basear por mapa de calor. Por quê? Isso aqui seria interessante porque se a gente tivesse uma base aqui, a gente precisaria, tipo assim, ver qual que é a melhor conectividade para essa base. Então, por exemplo, eu tenho estou com uma base aqui, eu trabalho com X tecnologia que eu fico parado aqui nessa área. Qual que é a melhor coisa para mim usar? Claro, porque tem um antena mais perto. Como a gente trabalha com rastreador instalado em veículos, ele vive se movimentando, então é melhor a gente se basear em questão de mapa de calor. Então, por exemplo, qual que é o mapa de calor aqui em São Paulo? Qual que é maior? O mapa de calor maior em São Paulo é Claro, porque é a maior quantidade de torres da Claro. Então, interessante seria usar a questão da Claro. Em Minas. Minas é o que? É Claro ou é Vivo? É Claro. Então vamos usar a chip da Claro lá porque o mapa de calor de lá da Claro é bem melhor. Então aqui seria o mapa de cobertura de agente nessa aba. Próximo, mapa de antena. Esse mapa de antena eu acredito que ele esteja errado porque não está mostrando todas. Mas o que seria interessante aqui, por exemplo, a gente pegar uma antena aqui, ó, por exemplo, essa que está mais distante aqui, ó, para o lado de Mauá e clicar nela, a gente consegue ver todos os e-mails que foram conectados nela. Então, ó, por exemplo, esse e-mail foi conectado nela, ó. Teve duas conexões nela. Esse e-mail não é tanto o e-mail, né, do puxa do rastreador quanto da linha. Então teve 4 conexões no último tempo aqui com ela. Deixa eu ver. Essa questão de relatório, ela é basicamente essa questão de exportação aqui. Então eu posso, tipo assim, eu puxo, dependendo do relatório que eu puxar aqui, se eu puxo um relatório tipo detalhado, se eu puxo um relatório meio que tipo filtrado aqui, não da base toda, ele me vem pra cá, em vez de vir pra cá. Essa questão de alertas aqui, a gente pode criar alertas. Então, por exemplo, eu posso criar um alerta tipo assim de atenção e, por exemplo, eu quero que me informe quando o chip, a linha chegar a tanto de consumo. Aí beleza, eu criei esse alerta. Ele vai me aparecer aqui a parte de monitorar. Então vai me gerar um alerta aqui na parte de monitoramento. De monitoramento entre aspas, né? Então tipo assim, eu sei que aquela linha estourou. Então eu tenho que fazer um tratamento nela. Essas questões de TAC e grupo, aqui é a questão financeira. Esses dois últimos aqui seria mais para cartão, maquininha de cartão. Então a maquininha de cartão ela vai um chip, então essas duas opções aqui de baixo seria mais para maquininha de cartão, então eu não vou entrar muito no mérito. Mas o que a gente mais vai utilizar aqui seria a parte de inventário, para a gente pesquisar e ter noção de todo o detalhamento do chip, e a mapa de calor aqui para estudar referente tipo assim a localização que é melhor para a gente colocar nos equipamentos. Então basicamente todo o enredo da Lira tá na parte de inventário, que a gente consegue ver aqui toda a parte de detalhamento, e aqui no mapa de cobertura. Então é tipo assim, é simples, intuitivo e é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar sobre a própria plataforma. É mais exportar equipamento e ter noção do que a gente vai fazer referente tipo a algum possível projeto novo.